Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Dentro da nossa campanha de conscientização a respeito das causas primeiras, ou seja, as causas psicossociais da destruição do ser humano, da sociedade e da natureza. Então, dentro dessa campanha, nós estamos com vocês todas as semanas, em mais de 50 estações de televisão do mundo, por enquanto, para que você, telespectador, se conscientizando das descobertas dessa ciência, possam fazer parte desta rede de transmissão cada vez mais para um número maior de pessoas desses conceitos, porque a conscientização dessas causas da destruição poderão então levar a uma correção do problema, coisa que até hoje parece estar sendo impossível de ser conseguida. Então, o Dr. Norberto Kepp, psicanalista que criou essa ciência da psicossociopatologia, chamada de psicanálise integral ou trilogia analítica. Ele é autor de mais de 40 volumes de obras sobre esta ciência e de aplicações em diversos campos da sociedade, da saúde, da psicossomática, da vida psíquica, da filosofia, das artes, da economia, enfim, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Eu gostaria de dizer que o nosso trabalho foi baseado no trabalho de Sigmund Freud, que praticamente descobriu a melhor maneira de tratar do ser humano. Ele viveu no Império Austro-Húngaro, em Viena, e ele notava naquela ocasião, foi no final do século XIX, começo do século XX, que havia algo no ser humano e que não era visível e que levava o ser humano às doenças. Então, o Sigmund Freud, ele esteve estudando com Charcot, lá na França, e o Charcot mostrava pelo hipnotismo que muitas perturbações, por exemplo, dificuldade de andar, a cegueira histérica, como ele chamava, era produzido por algo assim, vamos dizer, psicológico. E a pessoa hipnotizada, ela conseguia até enxergar, andar bem. Então, o Freud começou a notar que aquilo que a pessoa mostrava não era tudo na pessoa, mas que atrás daquilo havia muito mais coisa que era importante saber para chegar à raiz do problema, compreende? Então, ele fez o mesmo processo que a metafísica. Ele não ficou na aparência. Ele ficou, então, nas primeiras causas, antes da aparência. Eu queria mostrar o quadro aí, onde aparece a figura dele. Aí foi essa pessoa. Então, o Freud, praticamente, ele começou a fazer um estudo sobre aquilo que não aparecia no ser humano. E aí foi uma enorme revolução para a humanidade. Agora, evidentemente, em nossa opinião, o grande erro dele foi que ele ficou mais em fatores, assim, vamos dizer, sexuais. Então, eu posso dizer o seguinte: hoje eu tive um cliente, aliás, é um médico, e ele achava que a doença dele, ele sofre de tartamudez, né? Gagueira. Que a doença dele era porque ele, quando era criança, foi abusado sexualmente por uma empregada. Então eu comecei a mostrar a ele que, quando ele era criança, ele já tinha censura. Então, o problema não foi tanto o abuso sexual que ele sofreu,
Mas o problema foi vamos dizer, a censura, né? Que ele fez aquilo que aconteceu e que, recordando aqui Freud, né, o que ele falava, e que ele aceitou participar daquele jogo sexual com a empregada. E ele mesmo agora, na análise de hoje, ele ficou muito tocado. Então, eu falei, está vendo? A mesma censura que o senhor tinha na infância, tem agora. Só que agora a sua censura se dirige a outros campos, né? Daí a sua dificuldade em se expressar bem. Então, veja uma sentença que eu coloquei, que bem aparece claramente, né? Mas o mal é encoberto. Então, praticamente, foi isso que o Freud descobriu, que atrás da conduta, principalmente sexual daquele tempo, da Belle Époque, né? Que atrás da conduta sexual, muitas mulheres que se queixavam que eram abusadas, que eram obrigadas a ter sexo, numa época em que o sexo era considerado totalmente errado. Então, o Freud mostrava que essas mulheres, elas participavam desses jogos, né? Dessa questão toda sexual. E a questão delas estarem doentes é porque elas não aceitavam ver a participação que elas tinham, compreende? Então, a ideia não é agora, no nosso caso, no nosso trabalho, não se refere só a sexo, evidentemente, mas se refere a todo o problema que a pessoa traz da infância, censura, por exemplo, principalmente na inveja, censura que a pessoa tem, por exemplo, quando tem uma atitude de soberba, de enfrentar as pessoas queridas, de atacar, de falar mal, de fazer intriga. Isso tudo é que o ser humano precisa ver. Então eu quero mostrar aí que a conscientização, que é o elemento mais importante para a pessoa se livrar então da problemática pessoal e social. Veja aí, em primeiro lugar, consciência, intelecto e sentimento. E pela consciência se chega até a transcendência. Então eu quero dizer o que com isso, né? Que o problema do ser humano, não apenas nos problemas pessoais, mas quando ele ataca a natureza, né? Queima as florestas, polui os ares e age de um modo negativo contra o mundo, é importante ele saber atrás daquilo que existe. E nós dizemos, e aliás, o próprio Freud falou isso de início, que a inveja é uma atitude de querer destruir sem motivo aparente. Então, a inveja, a soberba e a raiva ou a ira são os três maiores problemas da humanidade que, se não forem conscientizados, então, é como nós estamos falando sempre nos nossos programas, o mundo irá ser destruído. Voltando ao cartaz aí, veja, em terceiro lugar, se a pessoa chega à consciência dos erros, admite a verdade. Então, eu quero dizer isso aqui. A problemática principal do ser humano é a censura, compreende? Não é o que ele faz. Não é o problema. Não é o ato dele ter inveja, dele ter orgulho, dele ter raiva. Não é isso. Mas o problema é que ele não quer ver como ele é. Eu, por exemplo, li numa revista, saiu a semana passada, que as cruzadas que fizeram na Europa durante 200 anos, é para libertar lá Jerusalém dos mouros, né? Dos islamitas, da religião de Islã, porque o Papa, as pessoas religiosas achavam que não podia destruir o cristianismo.
Então fizeram durante 200 anos um massacre de crianças que iam lá lutar pela, vamos dizer, pela religiosidade cristã, ou então massacre também das crianças islâmicas, do povo islâmico. Então notem que a ideia, nesse tempo dos religiosos, é que devia arrasar com os árabes. Não há muita diferença, né? O que está acontecendo agora, colocando, por exemplo, a ideia de que o povo do Iraque é perigoso para a humanidade. Então, vejam bem, o perigo não é esse povo, aquele outro povo, não é a raiva, não é a inveja, não é nada disso. O perigo é o ser humano não admitir que ele tem isso, compreende? Se ele tem inveja, aliás, a inveja é o pecado original. Vocês que nos ouvem, todas as pessoas, o mundo todo tem inveja. Então não adianta querer matar a pessoa, né? Vamos dizer, se tem outra religião, se é de outra raça, se é de outra filosofia, não é questão de matar. É questão de conscientizar para lidar, se isso tem algum problema. Então vejam no cartaz outra vez. Que tendo consciência, veja lá, em quarto lugar, a pessoa vive no amor, na verdade e na estética. Em quinto lugar, a consciência do mal leva à percepção do bem. Então, senhores, notem que o mal, é claro, né? O mal é o mal, prejudica. Mas o mal não deve ser atacado. O mal deve ser conscientizado, que a consciência do mal é um bem. Por exemplo, se uma pessoa é presa, é claro, né, que se ela é perigosa, acontece isso. Mas se a pessoa é presa, o importante é que ela perceba uma hora que ela é criminosa, delinquente, que ela praticou o mal. Pelo menos a maior parte das pessoas que são presas. Então, o importante não é prender a pessoa, calar a pessoa. O importante é a pessoa ver por que é que ela está sofrendo aquela pena para poder se corrigir. Dr. Kepp, eu queria aqui colocar rapidamente que existe um cantor americano, ele canta rap, e ele está justamente falando isso agora também, que os seres humanos já estão cansados dos demônios aqui e que somente quem é do bem percebe isso e percebe o mal, porque quem está no mal não vê o bem. Então você Que quer maravilha. dizer, né, que tem que conscientizar também os demônios. Isso. E não querer exorcizar, jogá-lo daqui fora, né? Porque eles não saem. Agora, só quem está mais no bem, na consciência, que consegue perceber, porque quem está totalmente no mal não tem essa consciência, não vê. Então voltamos dentro de instantes. Até já. The party's pretty boring until she approaches. Single, blonde, lovely blue eyes. I want to have your children, she says. You don't understand a word. Now don't you wish you'd learned English? Nós, seres humanos, estamos destruindo o mundo porque a gente não cuida dele, a gente só quer as coisas mais fáceis e a gente não tenta ouvir as pessoas que estão tentando nos alertar toda hora. Infelizmente, eu acho que realmente a atitude destrutiva do ser humano é muito grande e profunda e por isso que precisamos mudar a nossa atitude e fazer algo para modificar essa situação. Sim, o mundo está bastante destruído pela ganância humana. O solo onde nós plantamos alimentos está realmente muito poluído. Então, com agrotóxicos, pesticidas, né?
Então, realmente, no futuro próximo, se não mudarmos a nossa maneira de pensar, de maneira de agir, realmente no futuro próximo não teremos mais alimentos sadios, ar puro, água pura. Só uma pessoa muito realmente alienada acharia que nós não estamos destruindo o mundo. Nós estamos destruindo o mundo de forma muito eficiente. Então, estamos sendo bons destruidores. Sem dúvida, essa ideologia de stop, de trilogia, realmente é muito importante. Conscientizar o povo sobre a poluição. Poluição não somente do ambiente, mas do nosso meio interno, né? Nossa pensamento, sentimentos estão muito poluídos. Isso é que reflete na poluição ambiental, sem dúvida. Dr. Kepp, eu acho muito importante a gente deixar aqui marcado o seguinte comentário. O mundo está passando decididamente por uma fase de transformação de proporções imprecedentes. Nós estamos assistindo a uma derrocada de todas as instituições, a instituição capitalista, a instituição marxista, todos os ismos estão ruindo. E essa força que virá no sentido de transformar, de salvar o futuro da humanidade, ela só poderá vir do interior do ser humano, porque de nenhuma instituição mais isso vai acontecer. E os telespectadores que estão nos assistindo poderão então perceber que aquilo que é invisível, como já Tesla falava, né, aquele famoso físico tão pouco divulgado no sentido de divulgação, mas excelente físico, ele já dizia, né, que a energia que é invisível, é imperceptível nos nossos sensores, nas nossas máquinas, essa é a verdadeira poderosa energia. E que o senhor, no seu livro A Nova Física, o senhor coloca como energia vital, energia essencial, que dá origem a todo o poder que existe no mundo, a toda a vida material, a toda a vida psíquica. Esse livro é fantástico, Dr. Kepp. E é através desse livro que nós temos a certeza de que o mundo invisível, o mundo das energias psíquicas, das energias espirituais, esse é o mundo do verdadeiro poder. E que se você se conscientizar da realidade, dessas descobertas, se você se aperceber do poder que você tem no seu interior e transmitir isso para o seu próximo, então o mundo vai ser tomado por como que uma ressonância de força do bem para que a gente possa fazer essa transformação. Essa transformação não vai ser feita através de armas, nem de, como disse antes, de instituições, mas vai partir de dentro do ser humano para o exterior. É por isso, então, a importância da ciência da psicossociopatologia, que estuda o que está errado dentro do homem, que ele não está utilizando essa energética maravilhosa que nós possuímos, que está à nossa disposição. Inclusive, Dr. Kepp, o senhor coloca uma proposta nesse livro, ou melhor, é uma tese que o senhor desenvolve, e quem compreende, quem tem um mínimo de compreensão e presta atenção no que o senhor fala aí, percebe que não pode haver ciência sem teologia e teologia sem ciência e filosofia. Eu assisti ontem um documentário falando da incompatibilidade da ciência e da religião. E o senhor, justamente nesse livro, o senhor comprova o contrário, que só pode haver a verdadeira ciência baseada na teologia e vice-versa. Pode haver muita incongruência entre, vamos dizer, teologia, essa teologia entre aspas, né, de organizações religiosas que não tem uma boa teologia com a ciência. Mas a questão... Ou ciências que são falsas, por exemplo, como o senhor cita, ciências fantasiosas. Isso que eu vou explicar agora, que a ciência em geral, a ciência indutiva, ela não é indutiva, que vem do fato para a pessoa. É uma ciência dedutiva. Quando o indivíduo, o cientista, experimenta no laboratório, na prática, né? Um fato é o fato que ele experimenta que está na cabeça dele. Então, o que acontece é o seguinte, a questão da ciência, né?
se há uma incongruência entre ciência e teologia, a incongruência não é por causa da ciência, mas do modo que o cientista criou aquela ideia. Porque é claro, né, como eu falei, a questão da ciência vem da cabeça do cientista. E se ele é muito invejoso, muito soberbo, arrogante, cheio de raiva, é claro que ele vai criar esquemas, vai criar ideias científicas que não são reais, que são assim mais delírios. Então tem um quadro aí que eu queria que os senhores vissem o que ele mostra lá. Que existe a fantasia e a realidade. Mas ali fantasia, eu falo mais no sentido de delírios. Então veja, em primeiro lugar, pela inversão, o ser humano pensa que os delírios são bons. Então, eu quero dizer o seguinte, se o ser humano é muito invejoso, se ele não percebe, vamos dizer, a sua inveja, porque invejoso todos nós somos, né? É o pecado original que nós temos e que vamos levar até o fim da vida. Agora, se a pessoa não percebe a sua inveja, então ele vai cometer um erro depois do outro. Então, em vez de fazer uma ciência, ele vai fazer um delírio. Inclusive, essa ideia, né, de querer tirar a criação do mundo, isso deforma muito a mente dessas pessoas e de quem segue essas pessoas. Porque a única forma de explicar o mundo, seja pela ciência, seja pela estética, seja pela teologia, é colocando a criação feita por Deus, né? Isso é claro. E se a pessoa nega, ela entra no delírio. De maneira que a inveja torna a pessoa, assim, o pensamento dela ao contrário. Em vez dela ir no criacionismo, ela entra no ateísmo. E com isso ela se deforma e deforma quem segue ela. Agora, doutor Queca, eu queria fazer uma ressalva. Eu acho que até o seu trabalho sobre da nova física, baseado na metafísica desinvertida, não havia uma comprovação científica possível. Não eram incompatíveis, não é? A ciência e a tese do criacionismo. Mas agora o senhor tem como comprovar isso. E isso eu acho incrível. Eu acho que todas as pessoas deveriam estudar esse livro, A Nova Física. Tesla, Deixa eu mostrar para os telespectadores esse livro. Tesla mostra isso, que a energia essencial, que o Aristóteles chamava de éter, existe realmente. Mas eu quero, para completar o pensamento, dizer o seguinte, que o que nós fazemos, sabe aquelas fadas que vão com a varinha, assim, acordando todo mundo, acendendo luzes? Que a consciência é esse processo. O que eu digo aqui, eu digo de real, de verdadeiro, a pessoa ouve e acende dentro dela essa luz. Porque a pessoa está concatenada, ligada à verdade, compreende? Então, quando uma pessoa conscientiza algo, pega uma camada muito grande pela energética, uma camada muito grande de pessoas que começam a dizer a mesma coisa. Então, o que eu digo é o que a mente de muitas pessoas já tem de uma forma, assim, vamos dizer, escondida, e que espera esse condão, né? Essa varinha, para acender no interior a ideia. Mas veja no esquema outra vez, que em terceiro lugar, né, que é delírio acreditar que megalomania e arrogância ajudam. O que quer dizer isso, né? Que a sociedade é criada de um modo muito invejoso, invertido, então que o pessoal dá valor, né, aos delírios. E delírio, por exemplo, o indivíduo megalômano vive num delírio. O indivíduo que procura a glória para si é um indivíduo delirante, que a única glória que existe é a glória ligada ao ser divino, né? Que a glória só vem de Deus e não de outra pessoa. Em quarto lugar, veja lá no esquema, é delírio pensar que a própria glória traz a felicidade. De maneira que essa ideia é muito importante as pessoas terem,
porque a pessoa que procura a própria glória, ela fica cada vez mais decadente. A pessoa que procura a própria glória, ela fica cada vez mais doente, até entrar numa esquizofrenia, achando então que ela é um Napoleão, um Jesus Cristo, uma coisa assim, que ela não é, né? Para terminar o programa, eu gostaria de pôr aí uma sentença, veja lá. O único valor do ser humano é o bem que ele faz. O que eu quero dizer com isso, né? Que como ser humano é invejoso, é soberbo, é arrogante, portanto, é cheio de raiva. E com isso ele entra no processo de gula, entra no processo de preguiça, entra no processo de avareza, de luxúria. Como ele entra nesses processos por causa da arrogância, é muito importante ele conscientizar esses 3 elementos básicos e aí ele irá se sentir bem. Então, Dr. Kepp, estaremos voltando na semana que vem para darmos continuidade a este programa educativo científico de conscientização, uma socioterapia que nós fazemos para tentar brecar um pouco a destruição do ser humano, da sociedade e da natureza. Até semana que vem.